Senhores vereadores, cara assistência, quero fazer uma saudação especial aqui aos rotarianos que estão presentes, na pessoa da presidente Ibanez e na pessoa do presidente Tacia. Também quero fazer uma saudação especial ao Paulo Furtado e ao Jornal Negritude, aos representantes do jornal que estão aqui. Dizer que hoje é uma data muito importante, que hoje, 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Esse dia, ele passou a ser comemorado desde 1960 e ele é celebrado no Brasil com diversos tipos de solenidades e tal. Aqui em Vacaria, juntamente com o Jornal Negritude, nós comemoramos não só o dia 20 de novembro, mas nós, durante todo o mês de novembro, lá na cripta da Catedral, nós apresentamos 4 filmes durante os 4 sábados do mês de novembro. O primeiro filme apresentado foi a história do Zumbi dos Palmares, porque muitas vezes a gente comemora algumas datas e não tem a consciência. E Zumbi é o primeiro herói negro que o Brasil reconheceu. Sempre se reconheciam heróis portugueses, espanhóis, né, das mais diversas etnias. Mas o Zumbi, ele representa a resistência que os negros tiveram contra a escravidão, contra a sua liberdade. E o Zumbi representa isso na nossa história. Ele morreu em combate, ele defendendo o seu povo e sua comunidade. A importância dessa data, do 20 de novembro, é para conscientização e reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura nacional. Os negros africanos, eles colaboraram muito durante a nossa história, nos aspectos políticos e sociais, gastronômicos e religiosos do nosso país. É um dia que devemos comemorar nas escolas, nos espaços públicos, culturais e outros locais, valorizando a cultura afro-brasileira. A abolição da escravatura, ela só ocorreu oficialmente em 1888. Porém, os negros, eles sempre resistiram e lutaram contra a opressão e as injustiças advindas da escravidão. Agora, temos que valorizar os negros que fazem parte da nossa história. Hoje em dia, a consciência negra, ela é muito defendida pelo movimento negro, que é o maior do gênero do país. Eles organizam palestras, eventos educacionais, visando principalmente crianças negras. Procura-se evitar o desenvolvimento do autopreconceito, ou seja, a inferiorização perante a sociedade. Outros temas que são debatidos hoje em dia pela comunidade negra e por toda a nossa sociedade, nós acompanhamos isso, e que ganham evidência, é a inserção do negro no mercado de trabalho, as cotas universitárias, se há discriminação por parte da polícia, identificação de etnias, moda e beleza negra. Aqui em Vacaria, como havia dito, nós comemoramos a consciência negra com um trabalho muito bonito de conscientização para que a gente tome consciência das mais importâncias das pessoas que passaram por nossa história. Nós passamos o filme do Zumbi dos Palmares, onde lá a gente tomou conhecimento que durante mais de 100 anos os negros resistiram nos Palmares. Era um lugar, um refúgio que eles tinham, onde eles conseguiam, os que conseguiam escapar, se escondiam, e lá eles tinham uma verdadeira cidade, com várias aldeias, assim, como se fossem vários bairros. Também nós passamos um filme do Dr. Ben Carson, que retratou a história de um negro que era pobre
E com o seu esforço pessoal e com a educação que ele recebeu da mãe dele, que era uma pessoa analfabeta, mas com muitos valores morais, ele se tornou o maior neurocirurgião do mundo, sendo um exemplo para todos nós, né, de que a educação ela faz a diferença na vida de qualquer pessoa. E eu, lembrando do Bencárcio, eu lembro do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa, que lembro no jornal Zero Hora desse domingo, ele também era filho, né, de uma cozinheira, e o preconceito que ele sofria na escola, ele diz que ele, a forma como ele extravasava, ele não brigava, não ofendia, ele extravasava com as melhores notas. Ele estudava e dava o troco, demonstrando que ele era uma pessoa capaz e um dos melhores alunos. Tanto que hoje ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E hoje aqui eu quero fazer uma homenagem ao ministro Joaquim Barbosa por tudo que ele representa para o nosso país, pela luta de honestidade e o trabalho que ele tem desenvolvido no Supremo Tribunal Federal, resgatando a honestidade e a seriedade na política. Porque ele teve a coragem de ser o relator e condenar a maior parte das pessoas envolvidas no maior escândalo político que ocorreu no Brasil com a cúpula do PT, que é o Mensalão. Vocês vejam que, muito embora ele tenha sido nomeado e tenha tido o respaldo do José Dirceu, ele não, que era o chefe da Casa Civil, ele julgou com a consciência e com a verdade que os autos mostraram. Então, esse ministro, ele merece, né, o nosso respeito e nos dá a esperança de que nós podemos ter um Brasil melhor no judiciário e também na política, porque todas essas condenações que ocorreram com toda a cúpula do PT, que vai desde do presidente do partido, das pessoas envolvidas, o chefe da Casa Civil, os coordenadores de campanha, o Duda Mendonça, que era um arquiteiro da época, os bancos que foram envolvidos, todos esses que foram condenados, eles são exemplos. E isso pode vir à tona para todo o Brasil. E o judiciário passar a agir com mais seriedade e condenar as pessoas que cometem o roubo contra os cofres públicos, né, prejudicando a maior parte da sociedade. Porque qualquer centavo que é retirado do orçamento para uso pessoal ou para compra de apoio político, ele vai prejudicar a sociedade. Então, eu quero aqui hoje render homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, negro, que eu considero que seja um dos maiores heróis da nossa atualidade, pela coragem que ele teve em conduzir, né, com austeridade, muitas vezes tendo que enfrentar os seus próprios colegas, que por questões até eles, de certa forma, dá para se dizer que são cargos de confiança, né? Porque foram indicados, muitos deles foram indicados pelo PT, mas estão lá defendendo o que é certo, a lei e a justiça, e nos dando o maior exemplo de honestidade. Quero também render uma homenagem ao Paulo Furtado pela sua luta na consciência e no movimento negro, que tem feito a diferença no nosso município de Vacaria, e eu aprendi muito nesse mês de novembro, e quero convidar todos os que estão aqui para nesse sábado, às 4 da tarde, na cripta, assistir à última edição dos filmes, que é Vidas Cruzadas, que é a história de negras que eram empregadas domésticas e toda a realidade que elas viviam. Elas eram melhores que as próprias mães, que muitas vezes eram madames e não cuidavam dos filhos. Elas realmente davam amor e educavam as crianças. E, em contrapartida, recebiam discriminação. Mas elas conseguiram, né, dar uma volta com um livro que foi publicado por uma escritora também corajosa, que conseguiu, que teve a coragem de colocar a verdade no papel, mudando uma realidade das empregadas domésticas naquele lugar que, se não me engano, era no Mississippi.
Obrigada pela atenção, Paulo, obrigada pela parceria e parabéns por esse dia tão importante que faz parte da nossa história. Assim como você, eu também tenho sangue negro nas veias e acho que a maior parte dos presentes aqui. Parabéns.